Isso é coisa que vocês falam na igreja. Né? Então, tem sim uma influência social, sim, a religião. É a antítese de Marx. A religião, na perspectiva sociológica, ela não é falsa, pois respondeu à perspectiva da comunidade. A religião, ela responde à perspectiva da comunidade. A comunidade espera da religião. Você, como pastor, lá na sua comunidade, as pessoas esperam de você. A comunidade espera do padre alguma coisa. Ela espera do pai de santo alguma coisa. Se acontece qualquer coisa, ele diz logo assim, por que o pastor não fez nada? Você já... Não, ele é uma referência. A religião, ela traz referência à comunidade. Quando é o pastor, quando é o padre, quando é o pai de santo, seja lá quem for, que é o representante da religião, ele estando ali, ele está falando alguma coisa. A presença dele fala alguma coisa. Então, tem a sua influência social, sim. Então, a antítese de Marx, que diz que é o ópio. Outro, que é o Max Weber, que é de tradição protestante, o sentimento religioso sempre teve um papel importante para as ações. O papel da religião participa ativamente das ações. A sociedade, ao enfrentar a dor e o sofrimento, fazem da religião sua maior importância para a sociedade. Ou seja, à medida que vem a dor, à medida que vem o sofrimento, a religião toma mais significado aí. Vocês concordam? Dois sofrimentos. Pare de sofrer. Religião toma significado na vida da pessoa? Mas pare de sofrer e venha para cá. Você vai ter a religião vai me dar uma resposta. Então, a análise de Marx é muito interessante. Ele faz uma análise da religião e ele analisa os comportamentos que a religião produz na sociedade. Tem dentre um dos livros de Marx, esse daqui, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele faz uma análise sociológica do protestantismo. Protestantismo calvinista. O protestantismo calvinista ele é extremamente seguro, forte e tem tem um padrão doutrinário muito forte. Então, a influência do calvinismo na sociedade é inquestionável, é uma influência tremenda sobre a sociedade, onde o calvinismo se tornou, foi religião, foi influência religiosa, mas influencia também, a partir de Calvino, ainda mais na sua análise sobre a sociedade em Genebra, a influência no trabalho, a influência no capitalismo, a influência nas relações sociais de trabalho, de emprego, de patrão, de empregado. Então essas influências capitalistas são fortes. E aí ele faz a análise do seguinte: esse capitalismo que nós temos hoje nada mais é do que produto das influências calvinistas na sociedade. Ele faz uma análise a partir da influência calvinista na sociedade europeia. Então a influência do calvinismo na sociedade produziu uma comunidade e uma sociedade capitalista que está indo ao seu extremo, que é o capitalismo selvagem, que nós vamos conhecer agora. Então ele faz uma análise a partir da influência religiosa protestante calvinista na Europa. Qual era a intenção dele? Fazer uma análise do cristianismo primitivo. É porque ele não deu tempo de fazer isso. Porque ele morre. Ele morre. Mas ele ia analisar como era que era a comunidade comunista primitiva. Por que comunista? Porque tinham tudo em comum. Então ele queria fazer uma análise sociológica do cristianismo primitivo. Por que eles viviam tudo em comum? Por que eles davam tudo aos pés dos apóstolos e viviam uma vida em comum? O que aquilo produziu? Então, assim, ia ser um ótimo trabalho que ajudaria muita gente a ter uma análise, né, mais profunda do cristianismo primitivo. Mas, infelizmente, ele foi embora. Né, ele morreu. Mas ele ia fazer uma análise do cristianismo primitivo, ia fazer uma análise do catolicismo também, e, posteriormente, era o seu desejo maior fazer uma análise das religiões orientais. Ou seja, seguindo o mesmo padrão de análise
do protestantismo, ele ia fazer também com as demais religiões. Mas aqui alguns dos livros dele: Economia e Sociedade, em 2 volumes, da editora UNB, né? Ensaios de Sociologia, Sociologia Forense e Sociologia das Religiões, de Max Weber. Aqui, todos esses livros vocês encontram na internet, em PDF. Tá? Influências antropológicas. James George Frazer, no livro O Ramo de Ouro, O Ramo Dourado, que são 12 volumes, se não me engano, dá 400 e poucas páginas. Tem ele em PDF também, pode baixar vocês encontram na internet. Despertou interesse pelo estudo da religião. E ele estuda fazendo a evolução da humanidade, a partir da magia, religião e ciência. Então, o livro é um calhamaço desse tamanho, que traz essa reflexão das primeiras aparições, os contos, os mitos religiosos, a magia, e aquilo dali sendo institucionalizado como religião, e posteriormente as ciências. Então é um dos livros que vai influenciar os antropólogos posteriormente. Como, por exemplo, o Bronislaw Malinowski, onde ele faz uma análise em um dos seus livros, Magia, Ciência e Religião, onde ele diz que magia e religião não é a mesma coisa. E aí ele faz essa reflexão que eu acabei de falar com vocês, daquela sabedoria popular, onde o moço lá consegue fazer uma análise do que está à sua volta, da natureza, e, querendo ou não, ele é uma espécie de cientista, porque ele observa. E é um filósofo também, porque quem observa, na verdade, está fazendo filosofia. Quero provar para vocês que todos nós somos filósofos. Vocês nunca olharam para uma coisa que parece banal e deu importância? Tipo o quê? A roda. Rodando. Aí vem um monte de questionamento. Por quê? Como, né? Tem uma tirinha da Mafalda, que é um cartoon argentino, e ela chega pro pai, pega um banco, uma garrafa d'água, um copo, senta na frente do pai, coloca a garrafa e diz: pai, o que é filosofia? E ela já trouxe a água porque ela imaginou que o pai ia falar. Aí o pai coça a cabeça. Nem ele sabia o que era filosofia. E a filosofia nada mais é do que o olhar para aquilo que é o banal. É o estudo da banalização, daquilo que ninguém olhava. Né? Então, essa perspectiva de olhar de ter uma percepção das coisas mínimas, né? Então a filosofia influencia assim na ciência, e muito. O rito religioso não é o meio para Malinowski, é o próprio fim em si mesmo. Então, para ele, às vezes aquela sabedoria popular não é nada, a magia não é nada, porque é científica, é compreensível na concepção dele. A religião, então, o efeito, a experiência religiosa das sociedades cumpre uma série de funções fundamentais para a coesão social: a conservação da tradição, a sobrevivência da cultura e o bem-estar de seus membros. Eu estive visitando, na época de seminário, lá em Belo Horizonte, uma sinagoga, judaica, e quando entramos no lugar, depois de quase 2 semanas para conseguir entrar, porque tivemos que mandar os documentos, eles fizeram uma análise dos nossos nomes para ver se a gente não tinha algum pezinho lá no mundo árabe, né? Tínhamos um colega que era o Salim Daoud, e o Salim não pôde entrar. O Salim teve que ficar, ele não pôde entrar na sinagoga, não. Entramos numa sala, o muro era bem alto lá na sinagoga, nós tivemos que entrar numa porta, parecida daquelas portas de banco, dessa grossura assim, de cofre. Nós entramos, aí ficamos numa sala assim de 3 por 3, tinha um guarda olhando a gente assim,
Aí passou um minutinho, aí destrancou a outra porta. Aí nós entramos na sinagoga. Bom, a gente achava que ia entrar e de cara estaria dentro de um templo. Nada, era um clube. Tinha piscina, tinha lanchonete, tinha restaurante, tinha várias salas assim, tinha senhoras fazendo crochê, os jovens, adolescentes jogando bola na quadra. Gente, não era uma sinagoga? Aí nos recepcionou lá, o secretário lá da sinagoga, nos recepcionou e tal, foi nos mostrando, uma senhorinha estava ornamentando o salão de festa para a festa do Purim. Gente, o que é isso aqui? Né? Aí quando finalmente eles nos levaram até a sinagoga, o templo, eu me senti em casa, que eu estava dentro de um templo normal. Né? Mas olha só. Olha só. Ou seja, não importa o ritual, não importa mais nada. A religião em si tem busca apenas o quê? A conservação da tradição. E conversando com o Jaime, que nos recepcionou, a gente estava indo fazer um trabalho de escatologia. E a gente foi lá para exatamente ver qual é a concepção deles de fim do mundo e tal. E disse, não, que fim do mundo? Jesus vai voltar? Jesus não já morreu há 2000 anos? E vocês não aguardam nenhum Messias? Não. Aí nós temos 3 tipos de judeus hoje em dia. Nós temos aqueles mais fundamentalistas, que é o que você vê aí na televisão, com o chapeuzinho, com o cabelinho enroladinho assim, vestido de preto, lá no Muro das Lamentações. Nós temos os judeus reformados e temos os judeus liberais. E aí ele diz, inclusive eu sou liberal. Eu fiz a circuncisão do meu filho para manter a tradição e a cultura da minha raça. Entendeu? Então, é o bem-estar, é a conservação de uma tradição, que é o que a maioria dos judeus hoje faz. Né? Então, é uma coisa que acontece dentro de qualquer religião. Quer bem dizer que dentro do protestantismo não tem isso? Eu sou católico, eu sou evangélico, sou batista. Sim. E não quer dizer nada. Sou assembleano. Influências antropológicas de Radcliffe Brown. A religião protege do perigo e da contingência. O rito te leva ao fundo do poço. O próprio rito produz em nós angústia e depois te leva à segurança. Ele faz uma análise de como o rito influencia na vida. Então, não participa da ceia, não. Você vê a sensação que você fica. Né? Não participe da ceia. Não te leva à angústia? Né? Sim, mas é as influências, né? E todas as religiões tratam da mesma forma. Já chama no gabinete, né? Quando não, ele do gabinete já diz, você não é para tomar. Mas... É uma coisa só. Não há uma separação de Estado e igreja. Isso. É. Então, as crenças e os ritos são causas de comportamentos sociais. Então, à medida dessa que a religião te dá esse pano de fundo, te dá essa reflexão da vida, ou seja, se você foge do rito, ou você não participa dele, ou o rito, né, te produz essa angústia, essa reflexão interna, né, ela intervém nos teus relacionamentos comportamentais. É muito comum nos interiores a gente ver, por exemplo, não sei se vocês já viveram isso, mas pensando no mundo protestante, evangélico, pessoas quando é dia de ceia se vestir de branco. Pois é. Por aí. Né?
É os ritos. Cultural. Cultural também. E aí você vê influências. Diga. Diga. São Francisco. E ganhou muitas obras porque... Convertida, né? Era familiar, né? As pessoas pensavam que era. Sim, sim. Já era uma estratégia para quando for para Maranhão, de marrom. Então, o rito, participar da ceia do Senhor. Vou participar da ceia do Senhor. Eu não posso ter relação com a minha esposa. No Nordeste isso existe. É isso mesmo. Vai ter a ceia do Senhor domingo. Eu não posso ter. Não posso. Estou em purificação. Tá entendendo? Eu conheci uma que era separada para 15 anos, 15 dias depois. Pode matar o diabo. Então, diga. Calma aí, gente. Mas não é só igreja. Se você for no centro, no candomblé, é do mesmo jeito. É isso que eu estou dizendo. Sim. Sim. Então, essas influências sociais, necessariamente, gente, elas são bíblicas? São bíblicas? São? Nós estamos acabando de dizer que todas as religiões se assemelham nos seus... É isso. Onde é que está a Bíblia nisso? É isso que eu estou perguntando. Vocês estão vendo que tipo de discussão que nós entramos? Coisas que nós assemelham. Voltando aqui. Vem cá, voltando aqui. Eu tô falando, essas influências sociais, históricas, tudo isso que a gente está discutindo aqui, são necessariamente bíblicas? Não. São coisas vai ser fruto do rito, fruto do folclore, da cultura, enfim, experiência pessoal, do círculo social. É social. Isso é mais influência cultural, social, do que bíblica. Na verdade, a Bíblia está longe disso. Então, essas coisas que parece que é, mas não é, essa coisa, por exemplo, de usar o branco no dia da ceia, se privar do relacionamento sexual antes de um ritual, isso são coisas comuns em todas as religiões. Alguém aqui já teve experiência em outra religião? Candomblé, por exemplo? Alguém aqui já teve? Por exemplo, uma pessoa que é separada para ser... Ele tem que ter uma vida de santidade. Ele tem que ter uma vida de separação, de pureza, de purificação. Ué, e aí? Sim, mas faz parte da religiosidade isso. Entendeu? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. A ciência da religião nos mostra as religiões, nos faz entender que empiricamente elas têm coisas que se assemelham. Então por isso que também a ciência da religião, ela traz uma reflexão para o cristianismo e também para a Bíblia, analisando a Bíblia apenas como mais uma religião.
Isso é que a ciência, a ciência da religião, né, como você falou, ou a ciência da religião, ela não vai fazer essa análise transcendente. O transcendente não faz parte desse tipo de análise da ciência da religião. Então, assim, se é Deus, se não é Deus, se é o diabo, se não é o diabo, se é o arrepio na coluna, se é o falar língua estranha, isso aí não tem nada a ver com a ciência da religião. A ciência da religião vai fazer uma análise sociocultural dentro daquilo que a pessoa acredita ser religião, assim como ele pega e equipara todas as religiões no mesmo balaio. Então é por isso que ele está falando que, por exemplo, essa questão da saia, mulher usa saia, não usa saia, homem usa bigode, não usa bigode, tem relação sexual antes da ceia, depois da ceia, não tem, enfim. Isso aí são ritos que nada tem a ver com o transcendente, ele não vai dialogar diretamente com o transcendente, mas que é empírico, é uma coisa que cientificamente se pode provar ou não. Então, assim, o que está em discussão não é se o cabra orou e o outro foi curado, em nome de quem ele orou e foi curado. Tem um exemplo muito legal quando Jesus cura um cara e ele chega diante dos mestres da lei e o povo fala assim, mas você era cego e agora está curado, o que foi que aconteceu? Aí o cabra fala, rapaz, eu sei que eu estou vendo. Aí mandaram chamar os pais desse cego. E quando o pai do cego chega com medo do pessoal do templo, fala assim, ele era cego mesmo? Aí o povo pergunta, pai, pergunta para ele já é grande, ele já sabe falar. E de novo eles perguntam, o que foi que aconteceu? Ele fala, pai, eu não sei que eu era cego. E agora eu vejo. Então assim, a ciência da religião, tudo que o pastor está falando aqui até agora, não quer dizer o que é de Deus e o que não é de Deus. Está dizendo o que a ciência pode provar por A mais B, o que ela pode descartar por A mais B. Então é isso que ele está chegando ali, principalmente com as influências sociais ali. E você resumiu o que o Rudolfo Otto vai fazer. É exatamente isso aí. É, seu primo. Dá para notar pela cabeça. Rudolfo Otto, ele analisa exatamente o sagrado, não o que é o sagrado, mas o que ele significa. Como ele se porta. Quando a gente analisa o fenômeno, nós não vamos questionar por que Deus fez, qual foi a intenção de Deus ou da divindade. Não é isso. Você analisa o que isso significa. Né? Então, todo sentido é atribuído a uma consciência. Considera a experiência religiosa em dois aspectos. Aquele que tem a experiência, e aqui é interessante porque ele dentro da sua reflexão no livro, ele fala sobre o luminoso. O luminoso é essa experiência com o sagrado. Essa experiência que aterroriza a pessoa. Não aterroriza no sentido de sentir medo da divindade. Mas não, aterroriza no sentido de colocar o crente ali, aquele que está tendo a experiência, como aquele que se sente inferior em relação ao superior. E aí ele vai falar do tremendo, que é essa sensação de temor e tremor. Do mistério, que quando você se depara com a divindade, que você se depara com esse totalmente outro, e como ele chega até você, você vê que você não consegue ter consciência de tudo que aquela divindade é. Então, o livro do Rudolfo Otto é um livro muito interessante, que vale a pena ser lido. Tá? O Sagrado. E ele analisa também essa dessacralização, essa desconstrução do sagrado. Que ele já é fazendo uma análise, já agora moderna, sobre por que a ideia da religião, as concepções religiosas, místicas, estão começando a perder campo. Porque, gente, quando chegamos no final do século XIX para o XX, a religião é tida como desnecessária. Augusto Comte, que era um sociólogo, ele é o pai do positivismo, ele dizia o seguinte, que a humanidade teve 3 períodos. O período da infância, que é marcado pelas mitologias. O período da juventude, ou o período marcado pela influência da religião.
e o período adulto, que é agora as ciências. Então, a mitologia, a religião, que é o período da juventude, e agora o período adulto, o período da maioridade, que ele chama as ciências. Só que quando você entra do século XIX para o século XX, o que é que vai vir mesmo? No início do século XX? 2 grandes acontecimentos vão marcar a história da humanidade. As guerras mundiais. E aquilo que era o top, que era a ciência que estava ali vindo com tudo, a mesma pólvora que foi inventada com todo o seu valor, a mesma pólvora matou um tanto de gente. Então, eles não conseguiram analisar que aquela ciência também poderia ser usada para o mal. Entendeu? Então, é uma reflexão muito interessante. Porque Rodolfo Otto chega agora e começa a analisar essa experiência de dessacralização. Ou seja, não ter mais religião na sociedade. Isso. O que o Comte diria. Aí você vê que as pessoas... E aí é o que Augusto Comte dizia. Que vai chegar um tempo que não vai haver mais religião. Porque o homem chegará na maioridade, será um cientista, e ele não vai ficar preso a essas coisas, os mitos, os rituais, essa coisa toda. Foi o que aconteceu. Das guerras, a tendência religiosa ela voltou. De uma forma muito maior. Muito maior. O cara recorre ao sobrenatural porque o natural já não dava mais. É a decepção, é a frustração. E aí entra a teologia. Falando agora na teologia, a teologia liberal ela entra nesse espaço. Porque ela vem atrenhada com a ciência. Ela começa a analisar a Bíblia e olhar para a Bíblia não como mais um livro divino. Ela olha como um livro qualquer. Então ela começa a desconstruir os milagres, a desconstruir a possibilidade de uma inspiração. Por quê? Porque toda religião fala a mesma coisa. Tá entendendo? Então eles começam a olhar para a Bíblia como mais um livro, como o Alcorão, como qualquer outro livro religioso. Então começa a se desconstruir a divindade, vamos dizer assim, o teor divino das Escrituras. Sim, você poderia pensar assim. Mas é interessante que pós-guerra a religião vem com tudo novamente. E é o que nós estamos vivendo, né? Extremamente mística. Porque nós não temos mais as religiões oficiais, nós temos esse, que é o que a ciência das religiões está analisando, esses fenômenos religiosos que estão ocorrendo, que foge do que seria o oficial. Né? Ele não tinha essa análise, né? O Comte não tinha. Se ele vivesse hoje... Né? Na verdade, o olhar dele é ocidental, não é oriental. Peter Berger, em O Dossel Sagrado, Elementos para uma Teoria Sociológica da Religião, a experiência que é internalizada e depois externalizada na compreensão da realidade. Então, eu tenho uma experiência internalizada, eu tenho uma experiência com o divino, e essa experiência depois é externalizada na compreensão do que está à minha volta. Uma regra. E é isso que acontece na maioria das religiões, que vira uma regra do cara e... Sim, aí no mundo evangélico nós temos muito disso, né? Você pegar os livros da Rebecca Brown e ter experiências com demônio toda hora. Você ter experiências... o livro que foi muito lido, o pastor até, acho que falou ontem, o pastor Zé Carlos, Bom Dia Espírito Santo. Quantas pessoas não tentaram ter aquela experiência como ele teve? Então, experiência... Recentemente acabando, que foi muito lido os evangélicos com aquela experiência que o cara tem ali, e o público também ficou muito aquela história diária dele. E sempre vai ter. Isso não é só no mundo evangélico, porque no mundo católico também os movimentos místicos dentro do catolicismo também são muito fortes. Então, hoje em dia, a maioria dos católicos fazem leituras dos místicos medievais para poder ter uma experiência piedosa, divina também. Então, isso faz parte da religião. Né?
Mircea Eliade, um romeno, filólogo, filósofo e historiador, que analisa o sagrado e o profano. Né? A manifestação do sagrado, que na teologia seria a teofania. Tá? A hierofania, o sagrado. A manifestação, fania, manifestação do sagrado. É interessante isso aqui porque a igreja é um lugar sagrado para nós. Mas o centro de Macumba é um lugar sagrado também. O Vaticano é um lugar sagrado. Ele não pode ser para você. Mas ele é. Se você for lá numa encruzilhada e aquela oferenda que está sendo servida ali é um lugar sagrado. Por quê? Porque a divindade vai aparecer ali para comer aquele negócio ali. Aquilo que está sendo oferecido. Você diz, não, é coisa do diabo. Eu não estou entrando nesse assunto. Eu estou dizendo, ali